Olá, meu amigo! Seja bem-vindo a mais um culto infantil da Primeira Igreja Batista em Aldeia da Prata comigo e com o nosso amigo Douglas! Fala aí, tio! E aí, Douglas, tudo bem? Que é isso? Eu tô feliz! Ah, isso é felicidade, Sim! Tô feliz! Por que essa felicidade toda? Por quê? Não que seja ruim ficar feliz. Eu amo Porque ficar feliz. hoje é nossa última história de Daniel! Poxa, Daniel? O senhor comentou comigo semana passada, não lembra? Não! Não. Depois do culto, você falou assim, Será que eu li a Douglas, história errada, então? você falou assim, Douglas, hoje, quer dizer, semana que vem é a última história de Daniel! Você falou pra mim. Eita! Eu vim até preparado. Como assim? Eu trouxe meu material Que material? didático. Que material didático? Vou buscar, tá aqui embaixo, peraí. Olha aí, Ih, caiu. pega aí. Só um momento. Olha aí. Mas... é uma meia. Tio. É pra eu calçar a meia? Não. É da história de Daniel. É da história de Daniel? Engraçado. Eu não lembro desse pedaço da história. Como não lembra? Não teve lembro. aquele povo que dominou Daniel? Os meias pretas. Ah! Aí eu trouxe uma meia preta. Os Medo-Persas. Hein? Medos persas. Havia o povo Medo e Certo. o povo persa. E eles se juntaram para dominar a Babilônia. Sério? Uhum. Aí o povo era Medo-Persa. Não era meia preta. Tem certeza? Tenho. Não era meia preta? Não é meia preta. Era assim. Não é Você meia falou, preta. depois que a mão escreve na parede, veio o povo meia preta. Medo-Persa. Meia preta. Depois a gente vê. Tá no YouTube. A gente vê É depois. verdade. A gente vê depois. Você vai ver. Uhum. Pra mim era meia preta. Gente, mas será que hoje era o último de Daniel? Eu não tô lembrado disso. Eu acho que era, tio. O senhor tinha falado. Bom, já que você disse que hoje era o último de Daniel, Sim. a gente pode ouvir uma música sobre Daniel. Pode ser sim. Vamos lá, tio. E aí, enquanto a gente vê a música, eu cato aqui as histórias pra poder ver como é que era mesmo. Pode ser. Tá certo? Vamos então ouvir a música sobre Daniel. Vamos lá. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi pelo rei aos leões jogado, Daniel orou a Deus e foi libertado. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi pelo rei aos leões jogado, Daniel orou a Deus e foi libertado. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. 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 Tio, Oi? diz aí. A gente já contou muita história de Daniel, né, tio? Já contou várias histórias. Foram quantas, tio?
Ih, Vamos lá. rapaz, eu acho que já foram 5 histórias. Qual foi a primeira? A primeira, você lembra uma que teve, eu acho, onde ele foi... da comida. Da comida. Isso. Da Isso, comida foi lá. da comida. É. Eu tava só lembrando do profeta, mas foi a primeira, foi a da comida. Sim. A segunda foi quando eles estavam na Babilônia, Nabucodonosor teve aquele sonho do futuro. Da estátua. Isso, Colorida, estátua da cabeça de ouro. ouro. Sim. Eu lembro. É. A terceira foi A terceira quando Daniel foi outra estátua. não estava. É. Foi só os amigos dele. Sim, o rei fez uma estátua grandona. Isso, de ouro. ordenou que todo mundo tinha que adorar ele Sim. e tal. E apareceu o quarto homem da fornalha. Isso. É. Aí, na segunda história, Nabucodonosor viu que só Deus era o mais forte. Sim. Nessa história, ele reconhece que Deus é muito poderoso. Isso. E ele passa a obedecer a Deus. Isso. É. Aí tem outra história falando dele no o sonho da árvore, não é isso? É isso aí. Vai lá, fala, você tá ansioso pra poder Eu falar. tô ansioso. O sonho da árvore, eu gostei dessa história. O Eu gosto sonho de da planta. árvore. Isso. Que cortam a árvore e Nabucodonosor fica chateado com isso e vira um cachorro. Ele fica vivendo igual um bicho, né? Ele fica vivendo igual um animal por Isso aí. tempão. E se você não tá lembrado, se você não sabe do que a gente tá falando, todas as outras histórias estão aí. É só você procurar e você assistir depois. Sim. Quem não viu tem que ver, né, tio? É só clicar na playlist. Ah, é? Playlist. Que chique. Tá lá. Aí teve essa árvore que ele cortou, né? Isso. Sim. E aí Nabucodonosor reconhece que ele estava sendo soberbo. Isso. E aí ele aprende a humildade. E depois vem uma outra história. Depois que Nabucodonosor estava velhinho já. E aí Sim. ele passou a coroa para outra pessoa depois dele, não é isso? É verdade. Da mão que escreve na parede. Isso. E dos medo-persas. Pra mim é Não meia preta. Não é meia preta. É Sim. medo-persa. E a história de hoje qual é? A história de hoje... É a última, né, tio? Curioso que você me pegou desprevenido. Poxa. Eu não achei que era sobre Daniel. Ah, Eu estava pensando em outra história aqui. e agora? Você vai fazer o quê? Eu vou contar a história de Daniel, como eu prometi a você. Muito bom, tio. Porque eu me lembro da história de Daniel e é importante a gente estar preparado para esse tipo de coisa. Então vamos lá. Tá certo? Tá sim. Vamos ouvir a história de Daniel então. Sim, vamos lá. Então, Douglas, você lembra que a gente já contou aqui a história do nosso amigo Daniel? Daniel! Sim, tio, sim, eu lembro. Que ele era muito jovem. Uhum. E aí Deus mandou um profeta para Israel para dizer que as pessoas estavam agindo errado. As pessoas não quiseram obedecer a Deus. E aí Deus castigou o povo. Você lembra disso? Lembro. E eles foram levados, dominados pela Babilônia. Exato, eles foram para a Babilônia. E lá tinha um rei que governava. O nome do rei era... Nabucodonosor. Nabucodonosor, isso mesmo. E esse rei, Nabucodonosor, ele pegou várias pessoas jovens, para servirem a ele, para poder estudarem, aprenderem. E Daniel foi um desses meninos. Isso. Que foram levados para poder servir o rei. Ele estudou, ele aprendeu como é que funcionava a cultura da Babilônia e foi servir o rei. Certo. E a gente contou várias histórias de Daniel servindo Sim. o rei Nabucodonosor. Uma quando ele recusou a comida que era oferecida aos ídolos. Outra quando ele interpretou o sonho do rei. Sim, teve a estátua também dos do rei. amigos deles que foram jogados na fornalha. De fogo. Isso. A história de hoje... você lembra depois também que o rei Nabucodonosor ficou velhinho? Sim, aí assumiu, acho que, não sei se era o filho dele, era um outro rei lá. Isso, um outro rei, que não sei se era o filho ou se era o neto, mas que era chamado Belsazar. Sim, eu lembro. Que veio depois dele. Você lembra disso? Sim, ele deu uma festa e tal. E aí teve a mão de Deus que escreveu na parede. Isso, uma mão que Não escreveu. foi uma mão, foi uma mão. Exatamente. E aí teve uma pessoa que dominou a Babilônia. Pois é. Lembra qual era o nome do povo? Era os... O senhor falou agora há pouco antes. O povo Medo e o povo Persa. Isso, os medos e os persas. Exato. E aí, esse rei saiu e entrou um outro rei no lugar dele. Esse era o rei Medo-Persa? Era. Sabe qual é o nome dele? Qual? Dario. Dario? Isso. Entendi. Sabe Dário? Uhum.
Não é Dário, é Dario. Dario. Tá bom. E esse era o rei Dario, Certo. o rei do povo Medo-Persa. O povo Medo e o povo Persa. Uhum. Quando ele chegou lá para dominar o lugar, ele separou em várias regiões, como se fossem estados. E escolheu pessoas para poder cuidar desses estados, como se fossem governadores. Entendi. Não eram estados. Na época, chamavam de províncias. Certo. Eu vou colocar o rei aqui no meio, tá? Tá bom. Na época, chamavam de províncias. E não chamavam de governadores, chamavam de sátrapas. Eita, como é que é, tio? Sátrapas. Satrapas. Isso. Ele escolheu 120 sátrapas. Muita gente, né, tio? É, muita gente. E era tanta gente que ele ficava confuso para poder conseguir governar isso tudo. Então, desses 120, ele escolheu 3 para poder governar sobre esses 120. Ah, eram os 3 mais importantes, então. Isso, os 3 mais inteligentes, mais importantes. E adivinha quem era um desses 3? Daniel? Daniel. Ah, ele é esse de azulzinho aí, né, tio? Isso, ele tá sempre de azul, ele tá né? sempre de azulzinho, ele. Sempre de azulzinho. Ih, ele tá velhinho, tio. Ele tá vovô já. Nessa época aqui, Daniel já tinha mais ou menos seus 80 anos. Tava velhinho já. Tava um vovozinho. E ele foi pra lá criança, né, tio? Ele foi pra lá criancinha. E aí tá aí no palácio. Tudo bem. Esses 3 governavam sobre os outros 120. Então Daniel era alguém muito importante Era. no lugar lá Medo-Persa, né, tio? Mas esses 3 tinham que dominar sobre toda aquela região Medo-Persa. E era muito complicado. Às vezes eles podiam estar longe, o rei precisava falar com eles, então ainda ficava muito complicado. Desses 3, o rei escolheu um para poder reportar com ele e falar só com um, para poder saber tudo que estava acontecendo no reinado dele. Pra ser o chefe de todo mundo. O chefe de todos os governadores de todos os lugares. Ia ser quase o braço direito do rei, né, tio? E quem era esta pessoa? Foi Daniel, tio. Foi Daniel. Caramba, tio, que legal. Daniel era o segundo no reinado. Poxa vida, tio. E ele chegou lá como escravo, né, tio? Ele chegou como escravo. Poxa, agora ele era quase um rei. E isso, ele era o segundo no reinado. Depois do rei vinha ele. Depois do rei vinha ele. Caramba, tio. Poxa, muito legal, tio. E aí, o que acontece? Às vezes, você lembra que a gente já falou sobre o coração humano, Nabucodonosor, que ele era soberbo. Sim, sim. Pois é, às vezes as pessoas ficam com inveja. Inveja é muito ruim, tio. Pois é. E aí, outras pessoas que não estavam no lugar de Daniel, queriam o lugar dele. E aí elas falaram assim, olha só, começaram a tramar. Sabe o que é tramar? Fazer um Quando as plano. pessoas ficam fazendo aquele plano assim, aquele plano malvado. Eu vou tirar aqui todos esses governadores, Entendi. vou tirar o rei Daniel e você vai ver o pessoal conversando aqui. Eles estavam querendo arrumar um jeito de enquadrar Daniel na lei. Estavam querendo encontrar uma forma de mostrar para o rei que Daniel era culpado Mas de Daniel- alguma coisa. Pra quê, tio? Para poder Daniel perder a posição dele de principal e outra pessoa poder assumir. Ah, entendi. Eles queriam acusar Daniel de algum crime. Aí o rei ia prender Daniel e eles podiam assumir o lugar de Daniel. É, só que Daniel servia a Deus. E Daniel aprendeu. Você lembra, desde a primeira história, que Daniel não abria mão dos seus princípios? Sim, ele era muito dedicado ao Senhor. Daniel era um homem justo e ele não se desviava em nada do que ele fazia. Ele não roubava um centavinho, ele não fazia nada errado. E o pessoal tentava encontrar as coisas que Daniel fazia de errado, mas não conseguiam. Porque ele fazia tudo certinho. Ele fazia tudo certinho, ele obedecia, ele não enganava o rei. Aí o pessoal falou, olha, só tem um jeito da gente conseguir pegar Daniel. E qual é, tio? É se a gente fizer uma lei para tornar um crime alguma coisa que ele faz. Que ele já faz, que ele não pode deixar de fazer. Não entendi. Pois é, um dos homens falou assim, não entendi. Aí o outro da multidão falou, eu entendi. Daniel sempre ora. Daniel sempre ora, tio. Daniel sempre ora. Ele era menino de oração. Eles iam fazer a oração virar crime. Eles iam fazer a oração virar crime.
Eita, E aí tio. o rapaz falou, Daniel não tá ali não, tá? Eu só coloquei Daniel aqui, porque Daniel tá em outro canto do palácio. Ele não tava ouvindo a conversa. Ele não tava ouvindo a conversa não. Ali foi que eles se reuniram ali. E ele falou assim, a gente vai fazer virar um crime, e quando virar um crime, o rei vai ter que prender ele. Porque aí se a oração for crime, ou Daniel desobedece a lei para obedecer a Deus, ou ele desobedecia a Deus para obedecer a lei. E Daniel não ia desobedecer a Deus. Tipo, Não ia. E aí sabe o que o pessoal fez? O quê? Anotou tudo direitinho, como é que eles iam fazer a lei e tal. E aí eles foram correndo falar com o rei. Ah, mas o rei não ia. O rei gostava de Daniel, tio. Daniel era o braço direito dele. O rei não ia assinar uma lei dessa, né, tio? E aqui tá o rei Dario. E chegou o pessoal todo mal intencionado. Rei Dario, como é bom ver o senhor por aqui. E aí, como é que você tá, autoridade? Olha só, a gente teve uma ideia, rei. A gente teve uma ideia porque o senhor é demais. O senhor é top. O senhor é maravilhoso. E o rei foi gostando, né? Enchendo a bola do rei. O senhor é um cara demais. O senhor é um cara, o senhor é da hora, rei. O senhor é tão bacana que a gente teve uma ideia aqui pensando. A gente e o resto do pessoal teve uma ideia pensando. O que só acha da gente fazer uma lei para, assim, no período de um mês, quem for apanhado, orando para outro Deus que não seja você, porque eles trataram o rei como se fosse um Deus, entendeu? Para poder alguém que for pego orando para outra pessoa que não seja você, essa pessoa ser jogada numa cova de leões esfomeados. Eita! Violência, tio. Porque eles sabiam que Daniel orava. O que eles queriam, na verdade, era jogar Daniel na cova de leão esfomeado para matar Daniel. Poxa, tio, eles eram muito malvados, tio. Só que o rei não percebeu que era isso que eles queriam. Eles Eles estavam estavam bobo, né? movidos por inveja. O rei falou assim, rapaz, sabe que essa é uma boa ideia? Pode fazer. Vamos assinar, eu assino a lei. E eles ficaram todos felizes. Escreveram a lei direitinho. O rei todo bobo. O rei, sem perceber, todo bobo, publicaram a lei. Publicaram a lei. E aí, tio? E aí, que quando Daniel ficou sabendo dessa lei, adivinha o que ele foi fazer? Ele foi falar com o rei? Ele foi falar com o rei dos reis. Ele foi orar, tio? Ele foi orar. Daniel não vai deixar de orar. Daniel já fez muita coisa, ele não ia deixar de orar. Ele não ia deixar de orar. Ele deve ter se escondido embaixo da cama pra ninguém ver ele. Bem escondidinho e orou, que não tem problema. Então, o que acontece? Isso aqui agora finge que é a casa de Daniel, tá? Tá bom. O que acontece? Acontece que na casa de Daniel tinha uma janela. Pô, aqui está a janela aqui. Era uma janela que ficava virada para Jerusalém. Entendi. Você lembra que Daniel era de Jerusalém? Sim, ele saiu de lá quando era criancinha. Ele saiu de lá quando era criancinha, quando foi dominado, mas ele nunca se esqueceu da cidade. E ele sempre orava a Deus pela cidade, pela terra onde ele nasceu. E ele orava virado para Jerusalém. Tinha uma janela que ficava apontando na direção de Jerusalém e ele orava virado para Jerusalém todos os dias. Quando ele ficou sabendo que isso ia acontecer, que tinham feito esse decreto, ele correu e foi para a janela orar, falar com Deus. Era onde ele sempre orava. Isso. Foi orar na janela. Ele foi orar virado lá para o templo, né? O templo que ficava em Jerusalém. E aí ele foi orar a Deus lá, virado, apontado para o templo. Só que o pessoal já sabia que ele ia orar. Eu acho que eu tô vendo eles pequenininhos ali. Eles estão ali escondidinhos. Eles estavam lá. E eles disseram, aí, viu só? Daniel tá ali orando. E eles falaram, agora a gente vai contar pro rei. E eles viram que Daniel estava orando. Agora Daniel se deu mal, tio. A Bíblia diz que Daniel orava pelo menos umas 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? Isso. Tio? Dessa vez, quando ele ficou sabendo, ele foi orar. E aí o pessoal falou, pegamos ele no crime agora. E adivinha o que ele foi fazer? Daniel? Não, os rapazes. Foram falar pro rei, né, tio? Mas claro. Agora eles vão fazer a casa cair. Vão fazer a casa cair. Daniel, a casa caiu, Daniel. Poxa, eu tô com pena de Daniel, tô preocupado, tio. O rei tava lá de boa no palácio. Tava tranquilíssimo.
E aí chegou o pessoal, Rei Dario, você não sabe o que aconteceu, meu querido. Você nem imagina. O rei falou, o quê? É isso. Lembra que você assinou uma lei dizendo que no período de um mês, quem fizesse outra oração para outra pessoa tinha que ser jogado numa cova de leão? O rei falou assim, lembro. Aí eles falaram, você nem sabe quem a gente viu orando para outra pessoa. Aí o rei falou, quem? Ele disse, Daniel, seu governador, seu braço direito, número 2 no comando que devia dar o exemplo. Ele foi pego orando para Deus dele. E aí o rei entendeu o que eles estavam querendo fazer. Aí o rei entendeu a malandragem, né, tio? O rei ficou esquecido na hora que foi fazer, mas o rei não era bobinho. O rei Dario percebeu, o rei Dario falou assim, estavam querendo pegar Daniel e conseguiram. E eu ainda ajudei. O rei ficou muito chateado com isso. E o rei, quando abriu a boca para poder falar assim, não, mas de repente a gente pode fazer uma contra-lei, uma contra-medida. Aí eles foram e lembraram. E o senhor lembra também que tem um pedaço da lei que diz que a lei dos medos e dos persas não se pode revogar. Você sabe o que é revogar? Não. Revogar quer dizer anular, desfazer. Tinha um decreto na lei dos medos e dos persas que assim, se o rei fizesse uma lei, ele não podia desfazer. Nem o rei podia desfazer a lei? Nem o rei desfazia. Poxa vida. Se ele fizesse uma lei, ele não podia desfazer. E agora que ele tinha feito essa lei para poder mandar para a cova dos leões, quem desobedecesse, quem orasse para outra pessoa, ele não podia mais desfazer. Colocou o selo, não podia desfazer. E aí ele tinha feito essa lei. E aí, E agora não podia desfazer. E o pessoal ainda lembrou ele. Só lembra que não pode desfazer, né? Aí o rei ficou, caramba, o rei começou a ficar preocupado. O rei se levantou logo do trono. Ele deve ter ficado muito apreensivo, tio. O rei começou a pensar, não deu nem bola pros caras. Mas aí eles falaram, vamos lá, tem que jogar Daniel. E o rei falou, poxa, não tem jeito. E o rei falou, tudo bem, peguem os soldados e joguem Daniel na cova. Caramba, tio. E aí eles saíram do palácio para poder cumprir a medida do rei. E o rei ficou nervoso, ficou pensativo. É, porque é o amigo dele, né, tio? Claro. E aí estamos nós no campo. Os dois... Assim, eu tô colocando esses dois aqui, mas eu não sei quem foram, não. De repente foi dos 120, de repente foi todo mundo. Era a gente que tinha inveja de Daniel. Eles levaram Daniel até a cova. Caramba, tio. Aqui a gente vai fazer a cova no campo, mas eu não sei onde é que era a cova exatamente. Se ficava na cidade, se ficava no palácio, mas eles levaram Daniel para a cova. E aí, junto com os soldados, atiraram Daniel lá dentro e foi embora todo mundo. Caramba, tio, isso é um lugar cheio de leão. Sim, um lugar cheio de leão. Ai, tio. E aí, o que houve com o Daniel? E olha aqui. Eita, tio, leão, tio. Olha aqui. Eita, aqui tá meio torto, leão, pronto. Olha aqui, um leão aqui. Caramba, tio. Outro leão aqui. Ih, tinha muito leão, tio? Tinha muito leão. Mas você adivinha o que Daniel fez? Não sei, tio. O que Daniel mais fazia, Daniel, foi orar. E aí, você sabe que Daniel tinha colocado no coração dele que ele não ia ser infiel com Deus. Daniel começou a orar para Deus. Para Deus fazer a vontade dele, tomar conta dele. E aí? E o que tem? E aí, o que, tio? E aí, Deus operou o livramento de Daniel. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Um anjo, tio? Um anjo até Daniel na cova dos leões. E diz que esse anjo fechou a boca dos leões. Não deixou os leões morderem ele. Não deixou o leão morder, não deixou o leão arranhar, não deixou o leão... O leão ficou mansinho. Mansinho. E Daniel ficou lá, no meio dos leões. Sem o leão fazer nada com ele. Sem o leão fazer nada. Uma vez eu bem vi um leão no zoológico, tio. Ele é bem grande. Ele é grandão, né? Imagina vários leões agora. Caramba, tio. E sem grade nenhuma. Puxa vida. Mas Deus operou um livramento na vida de Daniel. Deus livrou Daniel da morte dos leões. Daniel orou e Deus enviou um anjo lá na cova. E o anjo fechou a boca dos leões. Enquanto isso, no palácio,
Eu vou pôr aqui em cima, mas só para você lembrar dele, tá? Mas ele não estava no campo, não. Enquanto isso, no palácio, o rei estava preocupadíssimo pensando em Daniel. Daniel não saía da cabeça do rei, porque ele ficou assim, caramba, me enganaram para eu poder fazer mal a Daniel. E naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Passou a noite acordado. Embolava para um lado, embolava para o outro, e o sono não vinha. Aí se levantou e foi para o salão do palácio. Aí chamaram os músicos, ele não quer músico. Aí colocaram a comida e o rei nem comeu. Caramba. O rei gostava muito de Daniel e ele foi enganado. E aí, o que houve, tio? O rei ficou acordado a noite toda. E a Bíblia conta que na manhã seguinte, de manhãzinha, o rei foi desesperado correndo até a cova. Porque as pessoas tinham colocado uma pedra bem grande na entrada, sabe? Da cova, tipo uma caverna. Tinham posto uma pedra bem grande na frente. E aí eles derramavam cera na borda e o rei colocava o anel. Para poder dizer que ninguém abriu depois. Tipo um carimbo, né? Tipo um carimbo, tipo um lacre. Entendi. Para ninguém abrir depois. Entendi. Só que o castigo era jogar na cova dos leões. E Daniel foi jogado. Não Aí falava o rei quanto tempo tinha que falou. ficar lá dentro. Exatamente. Quando amanheceu, o rei falou assim: eu vou lá e vou tirar. E o rei já foi lá para poder tirar Daniel. O rei estava meio desesperançoso, estava meio triste. Aí ele mandou removerem a pedra. Removeram a pedra e ele gritou lá do lado de fora: Daniel, será que o seu Deus conseguiu salvar você? Será que você conseguiu ser salvo dos leões? O rei não sabia como é que estava Daniel, porque Daniel acreditava em Deus, mas jogaram ele numa cova. Né? E daí a pouco, lá de dentro, o rei ouviu a voz de Daniel: Oh rei, viva para sempre! Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. E aí nessa hora o rei ficou muito feliz. Caramba! E você sabe o que o rei fez? O que foi? O rei louvou a Deus. Foi mesmo? Ele ficou tão feliz que ele adorou Deus. Porque esses reis antigos, eles tinham outros deuses, eles eram pagãos, eles adoravam imagens, faziam coisas assim, mas a alegria dele foi tão grande que ele falou: Daniel, só o seu Deus é Deus mesmo. Caramba, e que agora legal. Tirem ele da cova. E aí tiraram Daniel da cova, tiraram pra Daniel não ficar lá junto com o leão, né? Ele falou assim também: não vamos abusar da boa vontade. E aí tiraram Daniel da cova. E ele ficou: caramba, Daniel, o seu Deus é demais. O seu Deus é top. Ele é que é de verdade. E aí o rei foi. Lembra daquelas coisas que os reis fazem? Os decretos? Sim. Ele assinou um decreto dizendo que agora todo mundo tinha que adorar o Deus de Daniel. Poxa, porque que legal, esse tio. é que era o Deus de verdade. Caramba, que legal, tio. E os outros que jogaram Daniel na cova, ele falou: prende esses dois aí. Ih, prendeu. Pode prender. Prende eles e prende a família deles. Vocês falam: mas era a lei. Ele disse: mas agora eu estou fazendo outra. Prende eles aí e depois a gente se acerta. E aí prenderam os caras. O rei castigou eles depois. Mas e aí, tio Daniel? E aí Daniel ficou sendo o braço direito do rei. Caramba, tio. A Bíblia não diz se Daniel voltou para Jerusalém. Provavelmente Daniel ficou velhinho e morreu ali mesmo na Babilônia. Mas ele morreu sendo fiel a Deus e nunca esquecendo os princípios que ele teve desde pequeno, de obedecer sempre a Deus, de tentar agradar sempre a Deus, de orar e conversar com Deus, de ter uma vida, um relacionamento forte com Deus. E ele carregou isso para sempre, até o fim dos dias dele. Caramba, tio, muito legal essa história. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Daniel, tio. Que bom. Eu gostei da história. Eu também gostei da história. Eu sempre gosto das histórias. Eu achei muito maneiro. Eu quero que você me diga agora. Certo. Perguntas. Exatamente, perguntas. O que é que você viu nessa história? A gente podia lançar um quadro, né, tio? Pergunte ao Douglas. Pergunte ao Douglas? É. Será que era bom? Não sei, vamos pensar nisso. Vamos pensar? É. Tipo, deixar no comentário de um vídeo pra ele responder. Não pode comentar no vídeo. Oi? Não pode comentar no vídeo. Pode, quando sai do vídeo. Pode não, é bloqueado. Ah, é bloqueado? É. Eu não sabia disso. É sim. Bom, então a gente pensa isso aí, né? A gente pode pensar. Pergunte ao Douglas. É, a gente pode pensar. Aí... Ou então, sugira uma história. Exatamente, sugerir É. uma história. As pessoas falam numa semana pra você fazer na outra, não sei. Ou algo do tipo, não sei. Ou algo, não sei. Vamos pensar. Vamos pensar. É, Mas vamos enfim, pensar. Sim, fala lá. Assim. Perguntas. o que você mais gostou dessa história daí? Do leão. Do leão. Sim. Eu gostei do leão.
Leãozão grandão? Sim, porque eu ia ter medo do leão, tio. Cara, eu também. O leão é muito grande, sabe? E Daniel devia estar morrendo de medo do leão. E é um excelente incentivo também para poder a pessoa esquecer de Deus, né? Com certeza, tio. Você vê o leão daquele e você... Com certeza a pessoa ia parar de orar. Eu não sei qual foi a primeira coisa que Daniel pensou quando entrou naquela cova. Mas uma lição que a gente tira daí muito importante é que existem momentos em que a gente precisa lembrar de Deus. Sim. Todo tempo, né, tio? Sim, todo tempo. E uma outra coisa muito importante também. Sim. Aqueles leões, eles eram ferozes. Sim. Eles eram famintos. Imagino. Eles eram enormes. Ele tava até meio magrinho no desenho. Daniel não ia ter tempo de lembrar. Não, calma aí, seu leão, eu vou orar o Pai Nosso aqui e tal. É verdade, tio. Daniel tinha uma vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha um relacionamento com Deus. Ele estava sempre orando, ele estava sempre... Provavelmente ele devia ler a Bíblia, ele devia ter algum material lá, alguma coisa assim. Se ele não lia, mas ele estava sempre lembrando de Deus. Papai me contou uma vez uma história de Daniel. Foi? Foi, ele falava que lia o profeta Jeremias. Então tá certo. Papai me disse. Então, Daniel lia os profetas. Sim. Daniel lia a Bíblia, Daniel aprendia de Deus. Ele levava isso na vida dele. Ele não deixou para fazer isso na última hora. Então é importante você estar pronto sempre na sua vida. Assim, ter uma vida junto com Deus. Não deixar para quando chegar no momento você tomar alguma atitude. Tem gente, tio, que só lembra de Deus na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade. A gente precisa buscar a Deus sempre. E aí, Daniel justamente entrou na dificuldade porque ele não deixou Deus de lado. Ele podia ter desfeito o que ele fazia. Ele podia ter ficado escondido. Ele podia ter parado de orar. Ele não teve vergonha do Senhor. Será que se ele ficasse um dia sem orar, Deus ia brigar com ele? Né, tio? Mas ele orou mesmo assim. Pois é. Daniel é um exemplo, tio. A gente tem outro exemplo nisso aí também. Qual? Que a gente pode tirar até para os dias de hoje. Qual? A gente não vive mais no Velho Testamento. Sim. Mas a gente tira esses exemplos. Olha só. Daniel não tinha nenhuma ordem de Deus dizendo que ele tinha que orar 3 vezes por dia. Não tinha nenhuma ordem de Deus dizendo que ele tinha que orar todo dia. Verdade, tio. Mas ele fazia aquilo porque ele gostava de Deus, porque ele amava a Deus e ele queria agradar a Deus. Tenho prazer na lei do Senhor. E isso... Tem um salmo que fala isso. Ele ficava feliz em poder fazer isso. E ele não deixou de fazer por causa dos outros. Ou seja, ele fazia mais do que a obrigação dele. Verdade. Como cristão. Eu acho que a gente precisa sempre buscar a Deus. Isso. Orar, ler a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia, sabia, tio? É sério? Sim. Que bom. Mamãe tá lendo a Bíblia comigo. Eu peguei para ler esses dias, passei meia hora lendo. Meia hora? Foi. Quer que eu conte pro senhor que eu li? Conta aí. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Eu li isso aí. Meia hora pra ler isso? É porque eu não sei ler direito ainda, Complicado, tio. né? Complicado. Mas já leu. Legal. Já li alguma coisa, tio. A mãe tá ajudando do lado? Sim, ela vai me ajudando, porque às vezes é meio difícil ler a Bíblia. É muito legal quando os Tem pais umas palavras difíceis às vezes. Quando os pais da gente conseguem tirar um tempo pra poder ler a Bíblia com a gente, né? Sim, mamãe, você tá comigo pra gente ler a Bíblia? Pois é. E de noite a gente faz o culto. Muito A importante, gente muito canta, bom. a gente ora e depois tem uma palavra. Você que é papai, que é mamãe, que está nos ouvindo, pode fazer isso também. Importante. Tirar um tempo junto para poder ler, né? Sim. Até melhora a leitura. Então vamos lá, lições que a gente pode tirar de Daniel. Certo. A primeira, que foi que eu falei... É sobre orar. Lembra, né? Sobre a gente não deixar para a última hora. Sim. A gente ter uma vida com Deus, a gente ter um relacionamento com Deus. Isso. Que Daniel tinha esse relacionamento, né? Segunda, que a gente pode fazer sempre mais do que a nossa obrigação. Igual Daniel fazia. Ele fazia aquilo ali para poder agradar a Deus, mas ele não precisava fazer aquilo. Não tinha uma ordem fazendo aquilo ali, Tem né? que ser proativo. Isso. Eu vi essa palavra na TV. Foi? Proativo. E o que significa isso? Eu não sei, mas parecia uma coisa boa. Proativo é quando você é quem toma a iniciativa, entendeu? Entendi. Por exemplo, você não precisa esperar alguém mandar você fazer para poder fazer isso. Entendi. Se você vê sua mãe lavando os pratos, você não precisa esperar ela mandar para você ir lá secar e guardar, entendeu? Eu não sei se eu precisa esperar ela... Agora eu não sei se eu sou tão proativo assim. Você não sabe. Vamos voltar para Daniel. Voltar para Daniel, né? Outra coisa que a gente pode aprender, então já vimos sobre um relacionamento com Deus, fazer mais que a nossa obrigação. Certo.
certo? Não esquecer de Deus no momento de dificuldade. Isso. Não esquecer da gente orar. Lembrar de ser fiel a Deus, como Daniel foi. Uhum. Lembrar de ser justo. Daniel era um cara super honesto que não roubava um centavo do rei. É verdade, tio. Tá vendo? Tem que obedecer a Deus em tudo. Você consegue lembrar de mais alguma coisa? Só da nossa música. Vamos ouvir de novo então? Vamos sim. Então vamos ouvir uma Vamos lá. música. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi pelo rei aos leões jogado, Daniel orou a Deus e foi libertado. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi pelo rei aos leões jogado, Daniel orou a Deus e foi libertado. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. 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 Sim, tio. Oi. Sabe, tio? Eu tava aqui pensando. Que bom. A gente pode aprender muita coisa com Daniel. Pode. Sabe? Ele servia a Deus em todas as áreas da vida dele. Isso. E ele Era um exemplo, testemunhava. né? Estamos precisando de mais Daniéis esses dias. Douglas. Daniels, eu não sei o plural. E Danielas também? Também. De repente, Acho que eu entendi o que você quis dizer. Que as pessoas têm que se espelhar mais em Daniel. Sim. Precisamos de mais pessoas assim. Iguais de Daniel. comprometidas. Pessoas com caráter. Isso aí. Agora que a gente já ouviu nossa música, que a gente já ouviu nossa história, o que acha da gente orar por isso aí? É sim, tio. A oração é comigo hoje, né? Sim, é sua vez hoje. Então, vamos orar e você de casa acompanha a gente. Vamos lá. Senhor Deus e querido Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor tome conta de nós, da nossa família, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais como Daniel. Sermos Amém. pessoas fiéis, pessoas que não fazem coisas erradas, que não desrespeitam o pai nem a mãe, pessoas que te buscam, que têm uma vida de compromisso, uma vida compromissada com o Senhor. São as bênçãos que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, tio. Eu acho que é isso aí. Gostei de conhecer Daniel. Foi? Foi. Que bom. Gostei dele. Felizmente deu do Daniel, né? Poxa, eu queria mais a história dele. Como ele tava velhinho já. Ele tava velhinho já. Tava caindo aos pedaços. Deu o nosso tempo. Poxa vida. Vamos nos despedir do pessoal da Vamos sim. que tá nos assistindo? Sim. Então vamos lá. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido mais um dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos indo embora, pessoal. Não se esqueça de se esforçar para sempre servir a Deus, né, tio? Isso. Ser como Daniel. E você também pode compartilhar essa historinha com seus amigos. Sim. Pra que mais pessoas conheçam a história de Deus. A palavra de Deus. É verdade. Só isso, Tchau, né, pessoal. tio? Tchau, pessoal. Tchau.